Quando certa manhã Gregor Samsa despertou, depois de um sono intranquilo, achou-se em sua cama, convertida em um monstruoso inseto. Estava deitado sobre a dura carapaça de suas costas, e ao erguer um pouco a cabeça, viu a figura convexa de seu ventre escuro, sucado por pronunciadas ondulações, cuja proeminência a coxa mal podia aguentar, que estava visivelmente a ponto de escorrer até o solo. Inúmeras patas, lamentavelmente esquálidas em comparação com a grossura comum de suas pernas, ofereciam a seus olhos o espetáculo de uma agitação sem consciência. Que me aconteceu? E assim, iniciemos a leitura e a minha humilde análise a respeito desse livro, esse livreto, desse conto, por que não falar dessa forma, escrito em 1915 pelo Franz Kafka, chamado A Metamorfose. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e hoje irei conversar com vocês acerca da minha experiência de releitura, na verdade, com esse livro do Franz Kafka chamado A Metamorfose. Mas antes, vamos aos breves avisos paroquiais de sempre. Se você é novo no canal, por favor, inscreva-se, ative o sino para receber as notificações, deixa o seu like, comenta, compartilha e espalhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o Livros e etc. Pois bem, concluídos os avisos paroquiais de sempre, vamos conversar um pouco sobre essa obra, no mínimo, curiosa, do Franz Kafka, escrito em 1915. Como sempre, a todos que me acompanham por aqui, eu não irei de forma alguma entregar o final da história, até porque esse livro, escrito pelo Franz Kafka no início do século XX, já está em domínio público. Portanto, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a cópia, ou melhor dizendo, a versão em PDF para que todos aqueles interessados em conhecer, e aqui, claro, faço a recomendação de maneira salutar, visto que, por mais que esse meu vídeo possa ser proveitoso, ainda assim, nada se compara ao próprio leitor ter a sua experiência conhecendo o livro e a obra literária a qual eu pretendo resenhar nesse vídeo de logo mais. E por que eu digo isso? Porque o livro A Metamorfose do Franz Kafka já foi resenhado por centenas e milhares de pessoas, e o Franz Kafka escreve de uma forma, especialmente nesse livro, de uma forma um tanto a deixar no ar o possível final e o possível enredo, ou a possível mensagem que o autor quis passar. O próprio Franz Kafka, quando em vida, sofreu de problemas psicológicos e isso certamente foi transparecido para suas obras literárias, entre elas outras duas mais famosas, Cartas ao Pai, do próprio Franz Kafka, pois ele tinha vários problemas de ordem familiar, e o outro livro dele mais famoso, que é O Processo, que eu pretendo, claro, no futuro não tão distante, fazer a leitura e compartilhar com vocês a minha impressão. Mas voltando para o livro do Franz Kafka, A Metamorfose, essas várias possíveis leituras dessa obra é justamente aquilo que talvez mais me incomoda em fazer essa releitura, visto que muitas pessoas tentam justamente cometem o tal do anacronismo, né? Que é tentar trazer problemas do mundo contemporâneo para uma obra que foi escrita no início do século XX. Eu confesso a vocês que isso me incomoda muito quando pessoas, por exemplo, querem abordar, por exemplo, problemas do mundo capitalista que estão presentes, claro, na nossa sociedade contemporânea, mas que naquela época era um outro contexto totalmente diferente. O próprio Franz Kafka foi um indivíduo que sofreu por doenças psicológicas graves na sua época, inclusive o seu falecimento se decorreu justamente por conta disso, e é impossível, e aqui é válido pontuar, e não notar que nessa obra é apresentada, de certa forma, um vislumbre psicológico do próprio Franz Kafka, ele mesmo. É justamente isso que eu quero convidá-los à reflexão aqui, mas sempre deixando claro que fica o convite mais uma vez para fazer a leitura do livro em PDF que está aqui na descrição. É um livreto, na verdade é um conto, são 70 páginas. Eu mesmo fiz essa releitura em apenas uma tarde para descansar um pouco a cabeça das minhas últimas leituras políticas e, claro, convido você a fazê-lo. Mas falando brevemente sobre o enredo, lembram que no início desse vídeo eu fiz a leitura do primeiro parágrafo, onde o personagem principal, de prenome Gregor Samsa, acorda numa bela manhã e sente-se um pouco diferente, transformado em um inseto monstruoso. E assim inicia-se a história, e aqui talvez já seja um ponto totalmente divergente de alguns outros autores, se você puder comparar
o Kafka com outros autores. O Kafka começa a sua história pelo clímax, ou seja, ele já entrega logo, digamos assim, a notícia, ou melhor dizendo, o relato, ou nas brevíssimas palavras do primeiro parágrafo, tudo o que vai justamente discorrer adiante. Então você descobre que o personagem Gregor Samsa está transformado em inseto monstruoso, e você se pergunta, tá, mas por quê? Não tem porquê. Não se sabe o porquê, não se sabe o que causou. É justamente essa inquietação, pelo menos eu falo isso pela minha própria pessoa e pela minha experiência pessoal com essa releitura, é que convida você a justamente seguir adiante na leitura, na tentativa de descobrir justamente qual é a causa dessa transformação, dessa metamorfose do Franz Kafka nesse inseto monstruoso, e como se desenvolve o relacionamento do Gregor Samsa com seus familiares que ocupam ali essa mesma casa. Afinal de contas, toda a história se passa tão somente numa casa da família do Gregor Samsa, ocupada pelo pai, pela mãe e pela sua irmã querida, que tem um certo zelo e carinho por ele. E o Gregor Samsa, transformado nessa figura, nesse inseto monstruoso, e aqui talvez já entre mais uma subjetividade da obra do Franz Kafka. Cada pessoa que for ler vai imaginar o seu próprio inseto. Existem algumas pessoas que criticam algumas traduções antigas que, ao invés de inseto monstruoso, traduziram como um barata, e isso acabou entrando de certa forma no imaginário coletivo de muitas pessoas a respeito do metamorfose, mas na versão original o Franz Kafka não define, não dá prenome e nome algum ao inseto. É simplesmente um inseto monstruoso. E aí essa subjetividade, onde cada um dos leitores vai imaginar justamente aquele seu inseto que mais traz a você uma certa ojeriza, ou até mesmo um pensamento de nojo, né? Por que não falar dessa forma, é que torna a obra do Franz Kafka imprescindível e recomendado a leitura para todas as pessoas interessadas em conhecer essa obra fantástica do autor judeu, né? Franz Kafka. Mais adiante, e é válido pontuar aqui também, claro, sem entregar muito spoiler, o Gregor Samsa, ele era, de certa forma, a base da família, a base financeira, pois ele trabalhava, na própria história, isso aqui vai sendo relatado mais adiante, como uma espécie de caixeiro viajante, e ele sustentava a família, visto que, mais adiante também, nós ficamos sabendo que a loja que a família tinha de tecido ou coisa que o valha foi incendiada, foi toda levada abaixo justamente por conta de um incêndio, e por conta disso o Gregor Samsa teve que trabalhar fora. E por ele ser justamente essa mola financeira, ou seja, esse sustentáculo financeiro da própria família, e agora ele se encontra transformado nesse inseto monstruoso, e aqui, claro, existem várias leituras, se ele de fato se transformou nesse inseto, se isso é uma depressão, ou simplesmente por ele ter perdido o emprego, a família passa a enxergá-lo de uma forma diferente. Todavia, mais uma vez, é válido pontuar que essas são as possíveis leituras que inúmeras pessoas e leitores dessa obra fantástica do Franz Kafka fazem acerca dessa obra chamada A Metamorfose. Agora, é válido pontuar, e talvez seja um ponto que eu tendo a concordar com a maior parte das resenhas literárias sobre essa obra, que o pensamento kafkiano, né, ou seja, falar sobre essas coisas absurdas, sobre a opressão, né, a opressão do próprio sistema ali que está ao redor do personagem Gregor Samsa, de como as outras pessoas ao seu redor vão se relacionando com essa nova dificuldade enfrentada pelo Gregor Samsa ao se metamorfosear agora nesse inseto monstruoso, é algo no mínimo impactante para todos nós refletirmos sobre a nossa própria condição, sobre a nossa própria condição individual, no sentido de que, e aqui eu faço talvez o convite a uma reflexão um pouco mais densa, e claro, lembrando, não estou dando de forma alguma nenhum spoiler, até porque o final da história por si só já é, ao meu ver, muito satisfatório, que talvez já venha a fechar algumas arestas de dúvidas que porventura vocês venham a ter durante a leitura. Mas voltando a essa reflexão individual que eu consegui interpretar dessa minha releitura desse livro do Franz Kafka chamado A Metamorfose, é justamente você perceber o valor que as pessoas dão para você e o valor que você dá para outras pessoas. Em vários momentos aqui, esses relacionamentos familiares são questionados pelo próprio personagem Gregor Samsa, no sentido, por exemplo, de que ele passa a perceber que a valorização que ele tinha pelo pai, ou melhor dizendo, que a mãe e o pai, e a irmã não necessariamente, porque a própria irmã no início da história aqui, quando ele se transforma, se metamorfoseia nesse inseto monstruoso, de certa forma é a única pessoa que ainda sente um pouco de
pena e remorso e tende a cuidar desse ser, desse inseto monstruoso. Todavia, mais adiante, a própria irmã, ou seja, aquela mesma que dedicava a ele um sentimento de elevado carinho, de elevada estima, passa a virar as costas ao próprio Gregor Samsa, inclusive fazendo uma sugestão um tanto quanto, não muito, como é que eu posso dizer, não muito familiar, tá? É só isso que eu quero dizer, eu não quero de forma alguma estragar a surpresa. Existem várias resenhas literárias desse livro aqui no YouTube, essa aqui é apenas mais uma. E ao contrário de muitos que eu tive a oportunidade de assistir, todos eles entregam uma história e acabam, de certa forma, tirando um pouco esse prazer de conhecer a obra na essência e na sua totalidade, visto que é uma obra de 70 páginas. Então, se você está vendo esse vídeo aqui, você é um amante de livros, provavelmente. Você chegou aqui, o que lhe impede de pausar esse vídeo nesse momento, baixar a versão em PDF que está aqui na descrição e você mesmo chegar à sua conclusão. E ficaria muito feliz se depois você voltasse aqui no vídeo e comentasse qual foi a sua reflexão e o que você achou, qual foi a sua impressão acerca dessa leitura do livro A Metamorfose, do Franz Kafka. Pois bem, gente, eu acho que é isso. Eu acho que eu não tenho mais nada a falar, até porque eu quero, mais uma vez, convencê-los a fazer a leitura do livro A Metamorfose do Franz Kafka. É óbvio, é um livro... O Franz Kafka tem essa característica, pelo que eu li sobre o autor em outros dos seus livros, ele é um autor frio e objetivo. Ele vai direto ao assunto, ele vai direto ao ponto. O que me incomoda muito, mais uma vez, só reforçando isso, aquilo que eu falei no início do nosso vídeo, são as possíveis leituras, as possíveis interpretações que leitores contemporâneos fazem sobre essa época escrita há mais de 100 anos atrás. Isso me incomoda muito, e pelo pouco que eu sei sobre o Franz Kafka, ele não chegou a deixar muito claro se ele quis realmente dizer isso. Então isso me incomoda um pouquinho, por isso eu fico um pouco meio que em cima do muro sobre a opinião de algumas pessoas acerca desse livro. E claro, faço sempre o convite a você mesmo ler e chegar à sua própria conclusão e reflexão. E fique mais do que convidado a, mais uma vez, reforço aqui o convite para comentar aqui abaixo o que você achou, se você leu, se você não leu, se você fez uma releitura, o que é que você achou. Deixe seus comentários aqui embaixo e vamos abrir uma discussão a respeito dessa obra fantástica e surpreendente que deve ser lido por todas as pessoas. Pois bem, meus queridos e estimados seguidores e telespectadores, e assim eu encerro essa humilde resenha literária a respeito desse livro do Franz Kafka, A Metamorfose. Nos vemos nos próximos vídeos, se Deus assim nos permitir. Agradeço a atenção e a audiência de todos. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.